Olá pessoal, eu sou o Izzy José Leite, psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelação. Esse é meu canal do YouTube, onde você pode ter acesso a vários vídeos de vários conteúdos, sempre à luz das constelações familiares. Você pode também, por favor, se inscrever, ativar o sinal, porque aí você vai receber, a comunicação dos nossos novos vídeos. Né? E também dê um like, porque o like é importante para que esse material chegue a mais pessoas e mais pessoas realmente possam conhecer esse trabalho. Tá? Agradeço, a todas as pessoas que nos acompanham, que nos dão sugestões, que fazem críticas do nosso trabalho, que nos estimulam a ir cada vez mais adiante. Hoje eu vou falar de um tema assim bem interessante, muito comum, muito preocupante e que tem atormentado a vida de muitas pessoas. Né? Sempre lembrando que esse aqui não é um trabalho de aprofundamento científico, de teorização, né? É mais assim um bate-papo mesmo, trazendo um pouquinho de luz para aquilo que está acontecendo, passando alguns tópicos, algumas dicas, para que você possa se olhar, verificar o que está acontecendo e, acima de tudo, aproveitar os recursos que são disponibilizados. Lembrando que eu faço atendimento também em constelação familiares, tá? E hoje, atualmente, também em modo online, em modo remoto. Você pode também fazer a sua sessão de constelação através, da internet. Né? Estamos disponíveis. Então, se você estiver com vontade de fazer, de conhecer, ou mesmo se de repente você estiver precisando, né, contate comigo através desse canal do YouTube, através do meu Zap, ou mesmo do Facebook. Você pode entrar em contato comigo e a gente, olhar um pouquinho mais para essa questão que está atormentando. O tema de hoje vamos falar de depressão. Né? É um assunto que basicamente todas as pessoas estão em contato, mesmo que talvez você não esteja em depressão ou não esteja deprimida, com certeza você conhece alguém do seu lado que eventualmente esteja em depressão ou esteja passando por momentos que têm levado a ficar deprimido. É esse assunto que a gente vai abordar. Um pouco também à luz das constelações familiares. Né? A depressão, pessoal, é importante a gente falar que a depressão é um processo natural do ser humano. Né? Tem até uma piada, uma charge que diz que a única vez que a nossa vida é uma linha reta é quando estamos mortos. Né? Então a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Né? A nossa vida, assim como todo o universo, é feita de ciclos. Tem hora a gente está em expansão e tem hora a gente está em contração. Faz parte do universo. E quando a gente respeita esses ciclos, quando a gente faz observação sobre aquilo que está acontecendo, fica mais tranquilo a gente passar por essa fase. Não temos condições de sermos 100% ativos, ficar 100% na liderança, no controle. Isso é impossível. Né? Não faz bem para nós. Aquela pessoa que tende a controlar tudo, que está sempre para frente, se movimentando, chega uma hora o corpo exaure. Né? Da mesma forma também, né, se a gente ficar na quietude, completamente inerte, esperando a boiada passar, né, naquele movimento de reclusão indefinidamente, isso também, né, ele vai gerando consequências para o nosso corpo. Então, observando, por exemplo, a maré, os oceanos, elas naquele momento cíclico. Nós somos assim. E é importante que a gente respeite isso. Existem momentos em que a gente vai para o ataque, vamos dizer assim, a gente enfrenta as batalhas, e existem momentos em que a gente relaxa, que a gente descansa. E essa intercalação entre um momento e outro é muito importante para o nosso organismo. Né? Basta lembrar, por exemplo, no momento de fuga, quando a gente está num momento de dificuldade, frente a um perigo imediato, o nosso corpo é inundado com hormônios, com adrenalina, que fazem com que todo o corpo fique pronto,
ou para fugir ou para lutar. É uma descarga muito forte de adrenalina, né? Mas essa descarga é momentânea, é uma descarga suficiente para que você se afaste desse perigo, para que você consiga contorná-lo, confrontá-lo, né? Ou enfrentá-lo. Então, mas é circunstancial. Nosso corpo não tem condições de aguentar uma descarga energética de adrenalina o tempo todo. Não tem condições. Tá? Exige muito. É por isso que essas pessoas, por exemplo, né, que se metem a fazer, né, aventuras ou esportes radicais assim um atrás do outro, fatalmente ela vai fazer com que o seu corpo exaure, né? Então precisamos estar atentos a isso. Então, pessoal, é importante que nós tenhamos ciência disso. Como eu falei, existem momentos em que a gente precisa agir. Existem momentos em que o calo aperta e isso faz com que tomemos decisões. Então, tudo bem. O que a gente não pode é manter esse ciclo indefinidamente. Da mesma forma, nós não temos que ficar felizes o tempo todo, né? Porque hoje em dia existe a ditadura da felicidade. Você tem que ser feliz, 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 feliz. E não se trata disso. Ninguém tem condições de ficar feliz 100%. A experiência humana, ela traz vários acontecimentos. E isso se traduz em várias respostas nossas, né? É lógico que uma pessoa feliz, ela vai encarar diversas dificuldades de outra maneira do que uma pessoa infeliz. Isso é um fato. Mas isso não quer dizer que você tenha que obrigatoriamente ficar 100% feliz o tempo todo. Isso é uma loucura, tá? Isso é uma ditadura. Alguém impôs isso a você, tá? Então não temos condições de ficarmos 100% alertas, 100% ativos, 100% predispostos a lutar. Essa descarga de adrenalina o tempo todo no nosso organismo faz com que o nosso corpo realmente sinta isso, né? Então, como eu falei, a nossa vida é um ciclo, altos e baixos, altos e baixos. Muita gente, né, tem a compreensão equivocada que estar em equilíbrio é estar parado, inerte, sem se mexer. Isso não é um equilíbrio, tá? Isso na verdade é uma morte, né? Equilíbrio é justamente você estar uma hora lá, é como um balanço. O balanço está em equilíbrio. É como andar de bicicleta. Você está em movimento, né? Porque se você não estiver em movimento, você cai. E ao mesmo tempo parece que você está parado. Esse é o conceito, então, de equilíbrio. As coisas, as forças estão, né, em iguais condições. Então, na vida, né, o caminho do meio, o caminho do tal, é justamente ir se ajustando a esses altos e baixos. E está tudo bem. Como eu disse, existem momentos em que a gente precisa ir para o ataque, que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa usar o nosso corpo para atingir alguma coisa. E está tudo bem, existem momentos que isso são necessários. Mas existem momentos também em que a gente precisa relaxar, que a gente precisa esperar, aguardar, descansar. O descanso também faz parte da vida. Então, mas o que é então a depressão? Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês que o trabalho com a constelação, o trabalho com atendimento psicológico, ele não substitui o médico. Tá? O atendimento médico é importante. É importante que você faça uma visita regular para fazer um check-up no seu organismo. Eventualmente, uma falta de vitamina, né, uma falta de algum complemento mineral, ela também causa, né, pequenos dissensos no seu corpo. É importante você observar isso, né? O que é uma pessoa anêmica? É aquela pessoa que está com falta de ferro no organismo, né? E é lógico que uma alimentação equilibrada, né, a prática de esportes saudáveis, né, a prática de atividades ao
ao ar livre, entre outras coisas, fazem com que o nosso corpo se recupere. Né? Então é importante que você visite o médico para que você saiba como é que o seu corpo está. É importante que você tenha essa consciência. Tá? Se você não sabe nem como o seu corpo está, como é que você vai querer saber de mais coisas? Né? Então, a gente não está de maneira nenhuma negando o diagnóstico médico. O diagnóstico médico é importante. O que nós estamos falando aqui é de um reforço, um plus, né, para que você possa, né, com todos esses dados que você tem à disposição, se observar melhor. E através dessa observação, você verificar aquilo que é melhor para você. Bom, mas o que é então a depressão? A depressão, né, olhando aquele gráfico de altos e baixos, a depressão é justamente aquele momento em que o corpo está desacelerando. Né, a nossa atividade está mais em baixa, por isso que a depressão não vale. Né? Então, a depressão em si, ela é um movimento natural. Nós temos um momento de pico, depois um momento depressivo. E está tudo bem. Isso não é problema em si. O problema é quando a gente se demora demais nesse vale, né? Nessa paralisação, nesse acometimento. Então a gente vai falar de períodos depressivos, né? Quando esse tempo nesse vale, nessa baixa de atividade, ela é muito grande, ou então de depressão, doença mesmo, quando realmente aí você tem uma estagnação total, uma paralisação total, né? O seu nível de atividade vai lá para baixo. Né? Então existe uma diferença entre um surto, entre um período depressivo, né, e a depressão em si. Como eu falei para vocês, né, esse surto depressivo, esses períodos depressivos estão muito conectados com a nossa atividade. De repente você recebe uma notícia que ela é muito pesada para você. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão sendo, né, demitidas, por exemplo. Então a demissão ela causa mesmo, né, uma reorganização mental muito forte. A perda de alguém, a perda de um objeto, né, situações inesperadas, por vezes provocam, né, esse período depressivo em que a pessoa precisa se recolher para tentar entender o que está acontecendo. Então, geralmente, situações inesperadas e muito fortes nos causam depressão. Né? E como eu falei, né, o estado depressivo em si não é problema. A problemática começa a surgir quando esse estado depressivo ele se prolonga por um período de tempo muito grande. Então, de repente, uma pessoa perdeu, né, um ente querido, um amigo, de repente parente, isso vai causar nela, logicamente, uma série de sentimentos, uma série de emoções que vão levá-la realmente para um estágio depressivo, né? Na vida, óbvio, é tranquilo. Mas se esse estágio depressivo, se esse momento depressivo se prolonga, a pessoa não consegue reunir forças para voltar à sua atividade normal, aí sim passa a ser problemático. Né? É o fato também de dizer que, por exemplo, que uma depressão, esse estágio deprimido, né, esse período de depressão ligeiramente curto, né, ele pode ser resolvido com ações mesmo da própria pessoa. De repente a pessoa perdeu o namorado ou namorada e ela entrou realmente num processo depreciativo de si mesma. Ah, porque eu fui culpado, ah, porque eu fui traído, ah, porque isso. Então ela vai se enclausurando em termos de culpa, em termos de cheque de consciência, e isso vai deixando-a inativa, incapacitando-a para a vida. O que a gente faz então? A gente vai, enquanto nesse estado, vai tentando algumas atividades que vão nos fortalecer, né, a reativar a nossa atividade. Uma delas é muito simples, muito poderosa, que é, por exemplo, tomar sol. Olha que coisa interessante, né? Tomar sol é uma medida muito eficaz
contra esses estágios depressivos. Existe um ditado que diz que não existe depressão que suporte um raio de sol. Até porque durante um período depressivo, normalmente a gente quer ficar longe da luz. Geralmente as pessoas procuram cantos escuros, sombrios, né? Porque ela não quer ver ninguém e não quer ser visto. Então, quando ela se propõe a tomar um sol, a receber aquele calor, poder respirar e olhar, né, em volta, isso vai produzindo nela também outros efeitos. O calor do sol em contato com a nossa pele também produz, né, um banho de hormônios que vão nos animando. Né? Fazer aquilo que te dá prazer também, alguma atividade que você goste de fazer, pode ser esporte, pode ser uma atividade mesmo lúdica, pode ser né, uma, uma obra, né, uma atividade laboral que te dê prazer. Isso vai também te inundar de hormônios que vão facilitar essa retomada, né, da sua atividade, deixando que, no caso, a depressão fique onde ela tem que ficar. Então existem várias, né, possibilidades. É óbvio que se uma pessoa ela permanece durante muito tempo no estágio depressivo, e a cada vez que ela fica nesse estágio depressivo, né, mais difícil fica para ela sair, vai chegar um momento em que ela vai precisar, infelizmente, ou felizmente, já que nós temos à disposição, de medicamentos para dar suporte. E aqui eu não estou negando, muito embora eu, né, não recomende o uso de medicamento, existem certas situações em que eles são necessários. Então, quando a pessoa entra num surto, né, de depressão muito forte, em que ela realmente não se vê sem forças para sair daquele surto, momentaneamente um remédio pode ser de grande auxílio. O mais importante, tá, do que tomar o remédio é a pessoa perceber por que ela entrou naquele estágio depressivo e por que permaneceu ali. Tá? Muito, normalmente, geralmente, a pessoa se prende num estado depressivo por conta de culpa, por conta de sofrimentos que a deixam incapacitadas, né? E geralmente são uma autopunição, né? Eu entro numa depressão porque não sou capaz, eu não sei fazer isso, eu fui traído. Então é uma autovitimização. Tá? A pessoa se sente incompetente, incapaz para fazer aquilo que ela achava que podia fazer. Por diversos fatores. Veja bem que a gente não está julgando, nós estamos só fazendo essa observação em relação a isso. Mas quando você percebe qual foi o gatilho que detonou esse estado, fica muito mais fácil de você perceber também quando esse gatilho se aproxima ou não. A observação, pessoal, é a chave de muitas soluções das nossas problemáticas. Verificar aquilo que está acontecendo. E a constelação é uma ferramenta que ajuda muito, porque numa constelação familiar é mostrado justamente esses mecanismos inconscientes que nos movem. E são inconscientes não porque a gente não saiba, né? São inconscientes porque a gente não quer ver esses mecanismos. Né? Mas a constelação ela faz com que esses objetos ocultos eles aflorem de maneira assim, muito contundente, que a pessoa não tem como negar. Ela pode até não aceitar, ela pode até talvez não querer olhar para isso, mas o conteúdo é mostrado. E a observação, como eu falei para vocês, é a chave da solução dessa problemática. Quando você percebe, quando você descobre aquilo que está te deixando deprimido, aí você pode escolher se você quer continuar assim ou se você quer, de repente, retomar as suas atividades. Né? Dentro do âmbito das constelações familiares, muito embora as constelações familiares não são um diagnóstico, ou seja, não é porque aconteceu isso que significa isso. Não existe uma conexão direta. Porque nós somos seres humanos. Cada ser humano dá uma resposta diferenciada para o movimento que acontece com ela. Né? E é muito fácil perceber isso.
Um grupo de pessoas que passou por um acidente, por exemplo, vão ter respostas diferenciadas, ainda que o acidente tenha sido o mesmo para todas elas. Algumas vão ficar terrivelmente assustadas, algumas vão ficar traumatizadas, algumas vão ficar inoperantes, algumas vão ficar algum tempo meio transtornadas, mas existem pessoas que vão sair daquele episódio razoavelmente bem. Então, o mesmo acidente, o mesmo fato gerador, vamos colocar assim, né? A mesma situação, ela vai ocasionar respostas diferentes nas pessoas. E é por isso que a constelação familiar não faz diagnóstico. Ah, você está em depressão, depressão é isso, depressão é aquilo. Não é. Né? Cada caso é um caso. E o que a constelação faz é revelar o motivo, a causa, é o mecanismo inconsciente que está proporcionando essa situação. Mas o que a gente tem visto, né, nos relatos de constelações, as pessoas que são consteladas, os trabalhos do Bert Hellinger, né, a gente tem visto que geralmente numa depressão, né, quando não existem esses outros motivos que já foram elencados aqui, né, o estado deprimido, ela realmente está conectada com a ausência de alguém. Né? Então, numa depressão, a pessoa deprimida ela está conectada com esse sentimento de ausência de uma pessoa. Né? E é muito comum, por exemplo, que após a morte da mãe, após a morte do pai, após a morte dos irmãos, etc., a pessoa entre numa depressão. É muito comum. Né? Então, dá para ver claramente que existe uma certa conexão. Mas, como eu falei, isso não é uma regra geral. Tá? Isso é um apontamento. A gente só vai saber efetivamente o que está gerando essa situação depressiva é através do campo da informação que vem desse campo informacional da pessoa. Então, os trabalhos de constelações, elas vão ajudar justamente a que esse mecanismo inconsciente aflore. Tá? Dentro desse aspecto, então, a gente pode, né, como eu falei para você, olhar para as situações de um outro jeito. Né? De repente, aquilo que estava te causando um dissabor, um descontentamento, uma expectativa, quando você olha para aquilo de maneira mais efetiva e clara, ela pode ter um outro significado. É como a gente fala, né, em psicologia, uma ressignificação daquela situação. E a depressão, né, vamos dizer assim, a resolução da depressão, ela vai passar por isso. Quando você percebe que o motivo originador, ou os motivos, porque podem ser vários motivos, que o motivo originador desse episódio depressivo, né, ele pode ser encarado de outra forma. Um exemplo bem básico, quando uma pessoa de repente é demitida, né, e a demissão causa um certo embaraço na vida dela, a tendência é que ela entre em realmente uma leve depressão. Mas quando, olhando por detrás daquela situação, ela pode perceber talvez que aquela demissão está impulsionando-a, né, de repente, para experimentar outras atividades, isso vai se revelar então como um motivo inspirador. E aí, aquilo que era fator de deprimir vai ser um fator de inspirar. Então, é muito importante que a gente olhe para isso. É óbvio que existem situações em que a pessoa está totalmente debilitada, deprimida, e é muito importante que a gente fale isso, porque quando a pessoa está deprimida, ela vai se debilitando, principalmente, né, o corpo imunológico. Então, é muito claro a gente observar que uma pessoa deprimida, ela tende a ficar mais doente, porque existe uma relação direta entre o nosso nível, né, de satisfação, de felicidade com a nossa imunidade. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos em paz conosco mesmos, quando a gente está fazendo aquela atividade que nos dá prazer, né? Então a gente consegue enfrentar as situações adversas com um outro enfoque.
e isso não nos abate. Mas se eventualmente alguma coisa nos deixou em maus lençóis, nos deixou deprimido, como é que a gente vai encarar outras situações se dentro da gente existe aquela coisa de incapacidade, de impotência? Como é que a gente vai resolver problemas estando deprimido? A gente não consegue. E da mesma forma, quando a gente está numa depressão, o nosso sistema imunológico vai gradativamente diminuindo. E aí nós ficamos com um acesso liberado para doenças, para enfermidades, né? Porque nós abrimos esse campo. Né? Quando a gente se coloca numa posição de vítima, olha que coisa interessante, né? Porque a depressão, de uma certa forma, é uma auto-vitimização. Eu estou me sentindo incapaz, impotente, desempoderado. Né? Isso faz com que o meu sistema imunológico também baixe a guarda. Ele também não se sente competente para encarar as dificuldades, as enfermidades. Então, uma pessoa que se coloca num estado depressivo, ela está aberta também às enfermidades. Uma coisa vai puxando a outra. E é por isso que quanto mais tempo a pessoa passa num estado depressivo, mais difícil para ela é suportar a si mesma, né? Porque as doenças começam a chegar, né? Outros surtos. Então, é muito importante, né, que nesse espaço depressivo a gente conte, logicamente, com a ajuda de outras pessoas, mas também que a gente procure. Falar do lado de fora é fácil, né? Só quem realmente passou por um estágio depressivo, passou por uma síndrome de pânico, por exemplo, pode falar. Né? E nesse ponto eu posso falar. Tá? Mas assim, esse momento de retorno ou de turn point, e você mudar o vídeo do jogo, depende muito da nossa resiliência interna. Tá? É por isso que a observação é muito importante. Observe aquilo que te deixe um pouquinho mais zangado, aquilo que te deixa com raiva, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa magoado. Observe tudo isso, porque com essa observação você vai se conhecendo cada vez mais. E cada vez que você se conhece mais, melhor fica o seu entrosamento com você mesmo, o seu relacionamento com você mesmo. E a partir daí, também, você pode enfrentar as diversas situações em que a vida, né, nos prepara. Tanto as situações agradáveis quanto as desagradáveis. Todas elas têm a sua importância, têm a sua validade e têm, né, o seu caráter, vamos dizer assim, de aprendizado, né? Vamos colocar assim. Tá? Bom, essa foi, na verdade, uma pincelada muito rápida sobre depressão. Existe muito mais coisas a serem faladas. Existem trabalhos aí, né, em termos científicos, grandiosos em relação à depressão. E realmente o objetivo daqui não é esgotar o assunto, mas dar uma pincelada em relação àquilo que mexe com a gente. Tá? A depressão é uma coisa que mexe com a gente. Mas quando a gente percebe que nossa vida é alto e baixo, nós temos momentos de pico, nós temos momento de vale, e a gente aceita isso de forma assim natural, a gente pode sair também desses estados. Tá? Aceitando-se, acolhendo-se e principalmente amando a si mesmo. Né? Esses são os remédios para que a gente continue, né, nessa vida, experimentando aquilo que deve ser experimentado. Né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham, né, curtido esse material. Peço para vocês que deem um like, né? Tá? Que visitem o meu canal, vejam outros assuntos que estão ali relacionados. Deem sugestões para novos vídeos, novos temas, novas lives. Façam suas considerações, críticas, comentários, testemunho, aquilo que você quiser. É muito importante para o nosso canal.
Estou à sua disposição. Se você quiser conversar, fazer uma sessão de constelação ou outro, né? Porque eu trabalho com outras terapias também, nós estamos aqui. Eu agradeço a todos e a gente se vê no outro